Olá, seja muito bem-vinda, muito prazer, eu sou a Marina Osick, sou nutricionista infantil e esse é o Alimentação Infantil na Prática, onde eu te trago soluções para os desafios do dia a dia. E hoje o assunto é proteína. Ele sempre é. Eu acho que não tem uma semana que eu não passo sem falar sobre proteínas, dentro do consultório, nas redes sociais, com o meu grupo de estudos, com as minhas alunas. Ontem eu acabei postando, ontem eu sentei para calcular e fazer um post sobre proteína, quantidade de proteínas. Por quê? Eu quis fazer esse post principalmente como um alerta. Mas nessas últimas semanas, ou nesse último ano, eu venho atendendo crianças que consomem mais do que o necessário de proteína. Por quê? Porque muitas vezes a gente olha essa criança como um mini adulto. Se você é mãe, se você é pai, já passou em uma nutricionista, está em processo de emagrecimento ou está em processo de ganho de massa muscular, alimentos proteicos são muito importantes para a dieta, porque nós adultos, vou colocar na nossa média ali, a gente pesa 60 quilos, para eu atingir essas proteínas, a gente precisa suar um pouquinho, né? Eu preciso ali ter todas as refeições com alimentos proteicos. E quando a sua nutricionista, ou quando você olha uma dieta na internet que fala sobre proteína, então, de manhã tenha, pelo menos, coloque os ovos, que são alimentos fontes de proteína, a gente acaba muitas vezes levando isso para a criança. Só que a criança, ela não é um mini adulto. A criança é uma criança e ela funciona totalmente diferente. E por causa desse excesso de proteína, desse excesso de alimentos ricos em proteína, muitas vezes a gente pode ter problemas como obesidade, alteração de colesterol. Por quê? Tem um episódio que eu só falo sobre composição de alimentos, porque quando a gente fala em ovo, eu não tô falando de proteína. Quando eu falo em ovo, eu tô falando de um alimento que é o ovo, que tem proteína, que tem gordura, que tem colina, que tem micronutrientes. Ele é muito complexo e é muito triste quando a gente chama um alimento só pelo macronutriente. Então, quando eu penso no geral, a maioria hoje das crianças, elas realmente ultrapassam a necessidade de proteína que elas precisam. E eu até fiz um post, vamos entender desde o começo de introdução alimentar até 13 anos de idade, que foi o que eu coloquei no post, as necessidades de proteína. Então, para um bebê de 6 a 12 meses, ali na sua fase de introdução alimentar, esse bebê ele precisa de 11 gramas de proteína. Se ele comer arroz, feijão, brócolis, abóbora, banana, laranja e chia, ele já atinge as necessidades de proteína que ele precisa. Porque, além desses alimentos, ele também tem o leite materno e a fórmula infantil. Já se seu filho tem de 1 a 3 anos, as necessidades de proteína aumentam um pouquinho, mas aumentam um pouco. Ficam ali por volta de 13 gramas ao dia. E seu filho consegue atingir comendo arroz, feijão, brócolis, abóbora, banana, laranja e chia. Eu não preciso ter fonte de alimentos de proteína. Por quê? Porque ali no feijão eu tenho proteína, no brócolis eu tenho proteína, no arroz eu tenho proteína. Então, eu sempre calculo, e por isso que existe a nutrição, para eu entender no dia o quanto eu estou atingindo. Então, por exemplo, uma criança de 1 a 3 anos, se ela comer 2 ovos no dia, eu já atingi o que eu preciso. Então, muitas vezes a gente passa. A recomendação também para essa faixa etária é de 2 porções de carnes e ovos ao dia. Então, se você está oferecendo ovo de manhã, tira a parte proteica ali, a carne, no jantar. Eu preciso apenas de 2 vezes ao dia, de 1 a 2 vezes ao dia. Se o seu filho tem de 4 a 8 anos, eu aumento um pouquinho, eu vou precisar de 19 gramas de proteína, que eu também consigo atingir com arroz, feijão, brócolis, abóbora,
gergelim, laranja, banana, eu coloquei uma colherzinha de sopa de farelo de aveia. Eu já consigo atingir. Ou, se não, se eu comer 3 colheres de sopa de frango ao dia, no dia inteiro, eu também já consigo atingir essas 19 gramas. Então, olha como é fácil atingir. Agora, se seu filho tem de 9 a 13 anos, eu preciso de 34. 34 é um pouquinho maior, então eu consigo com arroz, feijão, brócolis, abóbora, banana, laranja, farelo de aveia, eu coloquei um pouquinho de castanha de caju e 2 fatias de pão integral. Tranquilamente. Ou um filé médio de carne, de bife, eu já atinjo essas necessidades. E quando a gente pensa muito nesse café da manhã com ovos, e sendo que a recomendação é de 2 vezes ao dia, tem outras questões aqui que eu preciso pontuar para você entender. Primeira coisa, a fonte mais importante para uma criança é a fonte energética. Eu preciso que a alimentação dessa criança seja prioritariamente vinda de alimentos energéticos. Então, carboidrato, a gente precisa muito de carboidrato. Por quê? Para eu exercer a função neurológica, para eu ter energia para me movimentar, para brincar, para desenvolver. A gente já tem muitos estudos mostrando, isso é diferente do adulto, que crianças que pulam o café da manhã têm um desenvolvimento mais atrasado. Por quê? Porque esse café da manhã, ele precisa me dar energia. E não vai ser o ovo que vai me dar energia. Eu preciso ali de manhã, e a maioria das recomendações que a gente tem é de ter alimentos energéticos. Então, pão, aveia, tubérculo, então batata, mandioca, cuscuz, milho. E o outro alimento energético que a gente teria seria o leite. Acho que esse é um outro episódio pra gente falar sobre leite, consumo de leite, porque esse leite, ele tem minha maior fonte de carboidratos, ele vai ter também ali a minha proteína, minha gordura, mas ele tem bastante carboidrato e ele também pode ser minha fonte de energia. Só que muitas crianças, e hoje a gente tá vendo também uma mudança no padrão do consumo de leite. E eu vou falar também sobre esse leite e esse cálcio num outro episódio. Mas como o foco aqui é proteína, pensa nisso. Pensa o quanto você está colocando as suas necessidades ou as suas preferências ou a sua dieta na criança. Então, precisa de proteína? Sim, você precisa de proteína porque você pesa mais de 60 quilos e você precisa muito provavelmente bater mais ali de 70, 80 gramas de proteína ao dia. O que não significa 80 gramas de frango, é diferente. 80 gramas de um alimento não significa a mesma quantidade de proteína. Então, a criança, ela precisa de muito pouco. E outros alimentos têm proteína. Tanto que, não sei se você sabe ou não, mas a recomendação, por exemplo, de carne vermelha pela OMS para adultos, a gente não tem uma legislação para crianças, mas eu já vou pensar nessa criança, é de ter 300 gramas de carne vermelha por semana. Você aí na sua casa, quanto que você consome de carne vermelha? A gente sabe que principalmente a carne vermelha está mais associada a doenças, principalmente câncer de intestino, cabeça e pescoço, enfim, e os embutidos. Então, 300 gramas por semana. Hoje a gente come mais do que a gente precisa. Então, quando eu falo de tirar, ou à noite eu só vou dar arroz e feijão e o legume, sim, ali eu vou ter a proteína que eu preciso. E muitas vezes também a gente vai entender que essa criança, no começo, quando ela tá ali pequenininha, acho que até 3, 4 anos, dependendo da família, ela consegue ter uma autorregulação. Não sei se você já percebeu, se você lembra, se o seu filho for mais velho, que a partir de 1 ano, eles deixam um pouco de comer carne. Eles param de comer um pouco mais de carne. Eu falo que a criança vira louca do pão. Porque naturalmente as minhas necessidades de proteína, ali com 1 ano, elas mudam. E eu vou ter mais uma refeição, só que eu vou aumentar a minha quantidade de carboidrato, porque eu tô andando, eu tô explorando. Então não olhem esse alimento, esse carboidrato como vilão. E hoje a proteína, ela não é melhor para criança.
A proteína é um macronutriente. Para a criança, ela é a última. De importância, ela é a última. Primeiro é o carboidrato, em segundo é a gordura, principalmente para a parte neurológica, desenvolvimento do neurônio ali, da transmissão de sinapses. E a proteína é por último. Então, às vezes a gente tá invertendo os papéis. E até algumas mães escreveram no post, eu vou até trazer aqui, peraí, deixa eu abrir. Que eu acho que vale eu trazer aqui essas dúvidas. Uma até escreveu assim, peraí, cadê? Falou, meu filho come além disso. Ó, e se ingerir mais, tudo bem? Tudo bem, não tem problema. Se você não tiver nenhum problema renal, tá tudo bem. Mas me vem dois caminhos. Se eu estou ingerindo mais, ou meu carboidrato, minha fonte de carboidrato e de gordura estão em déficit, você está consumindo menos, ou eu estou consumindo mais proteína e mais carboidrato e mais gordura. E aí vem aqueles desfechos que eu falei, obesidade, alteração de colesterol, às vezes um diabetes lá na frente, porque às vezes eu tô com muito carboidrato, enfim. Então, eu tenho que pensar nisso. E até uma outra mãe colocou assim, essa é a minha dúvida também, e minha filha é um poço sem fundo. Um poço sem fundo, ok, mas eu tenho que avaliar sempre. Então, por isso que a nutrição e a consulta nutricional é tão importante. Mesmo que você, meu filho não tá com nada, não tá obeso, é legal passar numa consulta para avaliar se ao longo do dia ele tá atingindo ou não. Porque nesse poço sem fundo, dependendo, minha filha come. Eu também posso trazer uma obesidade. Porque a gente tem que ter limite. Não dá pra também deixar a criança comer o quanto ela quer. Então, é importante sim a gente limitar algumas questões. E até uma outra mãe colocou, minha filha de 4 anos tem comido ovo no café da manhã. Ok, mas ela tá comendo a fonte energética? Isso é o mais importante. Tá? Quando a gente vai pensar nisso, às vezes 8, 9 meses, quando eu fiz uma enquete no Instagram, e a maioria das pessoas colocaram que o ovo ali entraria nos 10 meses no café da manhã, e não. Na verdade, esse ovo, nas recomendações, nem vem antes dos 2, 3 anos. Por quê? Porque essa proteína tá vindo pelo leite. Mas, se eu coloco... Uma das coisas positivas com 9, 10 meses, que essa criança às vezes está na rotina e os pais estão tomando café da manhã. Acho lindo e incentivo. Só que os pais estão comendo ovos. Então, qual que é a estratégia que você vai usar se você tem um bebê de 9, 10 meses que come ovo no café da manhã? Você vai tirar esse ovo ou essa carne no jantar. Ou no almoço, tanto faz. Então, a recomendação de carne para a maioria das crianças é de 2 vezes ao dia. Às vezes a gente vai precisar um pouco mais na fase do estirão, lá para 14, 15 anos. Antes disso, não, eu vou precisar ali de fontes de carboidrato, tá certo? Então deixa aqui nos comentários se você acha que você tá consumindo, dando mais, dando menos, dúvidas, ou vai lá nas redes sociais, marinaosic.nutriinfantil, e tem esse post com as quantidades, você pode salvar para ver e enviar para alguma mãe também que tem essa dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima!